Salve pessoal, beleza? Vou falar um pouco sobre, mais uma vez, sobre o Monark. No Monark News dessa semana, né, o último Monark News na verdade, ele leu ali as notícias, as manchetes relacionadas ao depoimento dele, né, para a Polícia Federal. Parece que a direita disse que ele arregou, ele até leu algumas notícias ali, alguns comentários, e aparentemente algumas pessoas disseram que ele arregou para a Polícia Federal. Ele obviamente foi se defender, né, mostrando ali o seu depoimento, inclusive apontou que a Globo posicionou bem ali, a favor dele, vamos dizer assim, a favor da liberdade de expressão, até porque ele mesmo justificou que, tendo em vista que as eleições já passaram, né, agora não faz muito sentido eles defenderem esse princípio de ditadura, né, que ele mesmo condena. E por ele mesmo ter falado do Bolsonaro, de ter ido para fora, muitas pessoas têm comentado, né? Ah, Monark, por que você não vai para fora, vai para os Estados Unidos, não sei o que. Tudo para as pessoas é ir embora do Brasil. É abandonar a riqueza daqui, né? E ir para lá, usufruir das riquezas daqui, lá em outro lugar, quando eles roubam de nós, né? Como a gente sabe muito bem, que a gente é colonizado e roubado há muito tempo. E com isso eu tenho tido ainda mais vontade de aprender sobre política, principalmente porque a gente tem o nosso movimento, né, do Eu Me Represento.org, do Congresso Online, que inclusive é uma das coisas que até irrita um pouco quando a gente vê o Monark falando ali de urna eletrônica com voto impresso, sendo que na verdade com a tecnologia atual a gente já consegue fazer transferências bancárias com criptografia, porque a gente não consegue um mesmo sistema, um sistema parecido, uma plataforma parecida onde a gente possa opinar, não é verdade? Onde a gente possa deixar nossa opinião clara sobre os políticos, sobre as leis, sobre os projetos de lei, sobre as CPIs e tudo mais que forem acontecendo lá no Congresso. Distribuição de verba, entre outros. Tudo a gente pode fiscalizar hoje através da internet, através de uma plataforma, né? Então isso irrita um pouco, porque ele, quando fala de urna eletrônica, tendo já falado do Eu Me Represento.org, faz com que ele se contradiga, faz com que ele haja com hipocrisia, né? Tendo em vista que ele já conhece o que realmente vai funcionar. Ele fala que é uma ideia que ele gosta, mas chama os caras lá, não fala do Eu Me Represento para ninguém que vai lá. Então isso tem irritado um pouco, sim, tem deixado um pouco chateado em relação a isso. Mas a gente sabe muito bem também, né, como é que funcionam as coisas. Não é tão simples assim, né? Ele leva sempre os deputados lá, conversa, troca ideia, leva pessoas com conhecimentos específicos ali, né, na relação do país, por exemplo. Levou militares, levou entre outras pessoas ali do conhecimento de política, geopolítica. E a geopolítica também tem sido interessante porque a gente tem vivido num tempo que parece que as coisas estão andando muito rápido, né? Parece que as coisas acontecem e qualquer notícia parece que está atrasada, se você não vê ela no mesmo dia ou na mesma hora, porque do nada as coisas mudam de um dia para o outro, né? A gente viu isso, por exemplo, com o golpe lá na Rússia, por exemplo. Isso aconteceu muito rápido, né? De um dia para o outro, depois já não era mais, depois já era de novo, já não era, já estava em outro lugar, então fica muito confuso, né? Mas aí a gente vai entendendo mais ou menos como os países se comportam, né, em relação aos outros. E o professor Ricardo Marcílio, ele gosta sempre de deixar evidente ali para as pessoas que a geopolítica, para a gente interpretar a geopolítica, a gente precisa lembrar que é o mundo das hipocrisias, né? Ele mesmo diz. Porque está todo mundo interessado no seu, né? Quer defender, obviamente, o seu país, os seus recursos. E, infelizmente, muitas das vezes nós nem brigamos, né, para defender aquilo que é nosso, que está no nosso solo, que é riqueza da nossa pátria, que é presente de Deus para nós. Então, quanto mais a gente alertar as pessoas, quanto mais as pessoas entenderem sobre política, quanto mais as pessoas se interessarem, né, tendo em vista que afeta diretamente a elas, não só a política nacional, mas a geopolítica também, porque existem relações entre os países que, principalmente, né, o Brasil é um país que exporta muita comida e importa muita tecnologia, né? Então a gente sabe que aqui tem todos os recursos. O que acontece é que, como o Monark sempre posiciona, né, as grandes SAs, elas fazem de tudo, né, manipulam os políticos, compra quem tem que comprar, propina daqui, propina de lá, já aproveita que todo mundo tem o rabo preso porque já fizeram muitas cagadas e já usa isso, né, para manter eles servindo essa elite. E essa elite vai comprando todas as empresas pequenas que vão crescendo, que têm potencial de se transformar em empresas nacionais competitivas, né? Eles acabam comprando porque as pessoas também consideram que o dólar, que o dinheiro, que o papel é mais valioso.
Quando as pessoas tiverem noção exatamente, né, das riquezas que tem no nosso solo, da diversidade de energia que a gente pode extrair da natureza de forma limpa e sustentável, assim como também todos os processos de alimentação que a gente tem aqui, aproveitando terras degradadas, como até o Lula posiciona, né? Eu acho isso interessante também para que não haja desmatamento na Amazônia, que a gente usufrua dos benefícios que a Amazônia tem, como ela é, que tem muitos milhares, remédios, enfim, entre outras coisas. Mas que também a gente tenha autonomia dentro do nosso próprio país para que, se a gente quiser explorar um mineral, a gente minere e se desenvolva como todos os países fizeram, né? Inclusive muitos deles se desenvolveram com recursos daqui. Então nada mais justo também, né, como o Lula tem posicionado também, isso é uma questão geopolítica que ele também tem acertado, é dizer, ó, os países se desenvolveram, jogaram carbono para a atmosfera à vontade, e agora os países que não se desenvolveram, que não tiveram essa oportunidade, ou que respeitaram melhor, ou que foram, né, colonizados, eles que têm que pagar a conta, eles que têm que frear o seu desenvolvimento por conta do que os outros países desenvolvidos estão dizendo que é para fazer. Não é assim que funciona, né? Pelo amor de Deus. E a gente sabe muito bem disso. Então a esquerda ela tem se posicionado, o Mestre tem posicionado isso também. A esquerda ela tem se posicionado muito mais patriota nos seus comportamentos geopolíticos do que a própria direita, que a gente sabe muito bem que começou o contrário, né? Bolsonaro era isso que defendia. Eu lembro que na época que eu defendia ele também, ele falava de Irachá, em Minas Gerais, do nióbio do grafeno, né? Mostrou o grafeno para as pessoas, mostrou a terra rica em grafeno para as pessoas. E a gente, sabendo disso, sabendo que esses minerais que estão no nosso solo são valiosíssimos para essas tecnologias vindouras aí, né? Tecnologias do futuro, nada mais justo do que a gente proteger. Aí eu fico pensando também, será que a esquerda, com esse projeto de demarcação indígena, ela não está querendo proteger, que é o que o Bolsonaro acusava, inclusive, né, quando falava da direita. Só que não faz sentido que a esquerda queira proteger isso para nada, ou queira proteger isso para depois entregar para fora. E não é o que tem acontecido ou parecido, né? O que parece, que tomara que seja isso, que eu queria acreditar também, é que a esquerda ela defende isso justamente para não haver empresas estrangeiras usufruindo dos recursos que nós ainda não temos condições, né, de usufruir, enfim, de desenvolver. E com isso, de repente, seria interessante sim segurar essas terras para quando a gente quiser usar, nós usarmos aqui dentro. E aí, de repente, vai acontecer algumas estatais aí, que também não é ruim. As pessoas não entendem que a iniciativa privada, ela é boa quando é dentro do próprio país, porque hoje o mercado já está dominado por essa elite global. Então, como o Monark bem posicionou ali, a BlackRock com 10,1 trilhões, 10,01 trilhões em ativos, a Vanguard, que chega próximo disso também na casa dos 7, 8, a Fidelity também, que chega em mais de 5 trilhões, essas três juntas tem o PIB, tem o capital maior que o PIB dos Estados Unidos, e já salvaram, né, os Estados Unidos de crises. Então a gente vê como eles trabalham, como funciona de verdade essa questão global, né? Então o que a gente deveria fazer, o que parece que é muito óbvio, que está nítido pra gente e parece clichê, assim como toda a realidade, né? Os átomos se unem para formar moléculas, que se unem para formar células, que se unem e formam um corpo. E cada vez que esses passos são dados, vamos dizer assim, existe uma consistência maior. E nós, como humanos, a nossa união coletiva, a simbiose que nós temos entre nós, de forma justa, com aquilo que Cristo ensinou, amar o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas anteriormente, acreditamos que isso seria o suficiente para as pessoas conviverem e desenvolver uma sociedade equilibrada, saudável, né? Tendo em vista que a gente nasceu nesse país riquíssimo, mais uma vez falando, né? Todas as riquezas que a gente tem aqui, tanto mineral quanto de biodiversidade, tudo que a gente precisa ou precisaria, a gente tem aqui, capacidade de alimentar nós e boa parte do mundo, né? Com todas as nossas terras, tudo que está debaixo dessa terra, né? Todos os minerais, terras raras, nióbio, grafeno, magnésio, manganês, etc. Já acabaram com todo o manganês, segundo o próprio Enéas, né? E inclusive, né, a Vale do Rio Doce, que ele apontou também ali, de George Soros, que financiou boa parte dos investimentos ali para que pudessem, né, comprar a Vale do Rio Doce, e entre outras, né? E a gente vai fazer esse link aí dessas famílias, a gente sabe onde vai dar. Inclusive eu tenho desconfiança que o Monark já entendeu o rolê, já entendeu essa ligação, porque num dos vídeos ele falou que o que ele tinha mais medo de falar
Se ele linkar o que ele tem mais medo de falar, eu acredito que ele já linkou, não é possível que não, né? O que ele mais tem medo de falar, que ele mesmo colocou lá, com os donos, os principais administradores dessas grandes SAs, os principais investidores, aí ele vai entender o rolê. Aí é necessário ler a Bíblia, aí é necessário acreditar no Apocalipse, aí é necessário entender de mecânica quântica, entender da conscienciologia para conseguir interpretar o Apocalipse e perceber que nós estamos nele, nós estamos no meio de um processo. As escrituras sagradas, elas permaneceram há milênios porque elas são atemporais, elas falam daquilo que a consciência consegue conceber até fora do espaço-tempo, independente do tempo. Então, é possível que a gente vislumbre coisas que a gente já viveu, ou que viveram, né, no passado, e ao mesmo tempo, com a coerência da consciência, a gente consegue presumir mais ou menos os acontecimentos do futuro. E muitos desses acontecimentos, o próprio Mestre Bob posicionou que iria acontecer e tem acontecido. Então, de repente, no próximo vídeo a gente venha falar aí sobre tecnologias que têm colocado em xeque muitos paradigmas aí da sociedade. Tá certo? Acho que era isso, pessoal. Só uma troca de ideia mesmo em relação a esse ponto do Monark aí, que parece um pouco contraditório, né? Defender com voto impresso e não divulgar o eumerepresento.org para os seus convidados e não ter chegado até a gente ainda para entender melhor o que significa isso, para a gente levar isso para frente e fazer com que a população tenha opinião de verdade. Eu acho que era isso, pessoal. Um abraço, até o próximo. Luz para nós.